Eu não estou querendo, em momento algum, diminuir os nossos primeiros irmãos aqui da igreja de Atos dos Apóstolos, mas entendam, nem a igreja de Atos dos Apóstolos foi uma igreja perfeita. Ela tinha os seus problemas que foram, então, através deles, foi instituído maneiras deles serem resolvidos. E aí, queridos, então a primeira coisa a considerar: não existe uma igreja perfeita, e não existe porque a gente está dentro dela, a gente faz parte dela, nós estamos inseridos dentro dessa igreja. Segundo, queridos, coisa a considerar é que Deus, ele faz uso. A gente tem dificuldade de entender isso, mas Deus, ele faz uso até daquilo que nos decepciona, até daquilo que nos frustra, até daquilo que nos fere em dado momento. Deus faz uso de todas as coisas para forjar o nosso caráter, para moldar, para nos fazer ensinar, para nos ensinar algumas coisas, para nos fazer ali assim, estarmos mais próximos daquilo que o Senhor quer de nós. E aí você fala assim: ah não, mas estou tendo problema, estou tendo dificuldade, e teremos, amados, porque eu só vou aprender a perdoar, eu só vou colocar em prática o perdão a alguém, quando alguém me ofende, ou quando alguém me faz um mal a mim, né? Muitas vezes desproposital, é que eu não entendo o motivo, mas a pessoa faz e me fere. Aí você fala assim: ah, está vendo aí, a igreja não é perfeita. Não é, quem me magoou não é, eu também não sou, eu possivelmente vou reagir de primeira mão da maneira errada também, possivelmente, mas aí eu vou ser confrontado pela palavra, eu vou ser confrontado pelo Espírito Santo do Senhor, e o Senhor vai usando aquelas situações, para que num dado momento, eu passe de uma pessoa com uma grande dificuldade em perdoar, a uma pessoa que aprendeu o que é perdoar. Estou dando um exemplo, amados. Então, primeira coisa, a igreja não é perfeita, nenhuma é, porque a gente faz parte dela. Segundo, Deus faz uso dessas questões, faz uso dos nossos atritos, amados, a verdade é essa. Deus faz uso dos nossos arranhões, para nos ensinar lições que nós vamos carregar por toda uma vida. Daqui a pouco nós estaremos ensinando sobre isso a outras pessoas. Terceira consideração que precisamos fazer acerca, daqueles que querem justificar a sua ausência no corpo de Cristo por conta das falhas da igreja, é o seguinte: se você olha para a Bíblia, é profético, é algo que precisa acontecer, porque a palavra de Deus precisa se cumprir. Os dias, eles são maus, e eles tendem a ser mais mal ainda. Mas fala assim: por quê? Porque está escrito isso. À medida que nós nos aproximamos da volta do Senhor Jesus, as coisas se complicam mais, o amor esfria, tá certo? Quando o amor esfria, então o que sobressai é o egoísmo, o que sobressai, é o nariz de cada um, e isso amplia os conflitos. Então, amados, é profético, estamos indo na direção da volta de Cristo, estamos indo na direção, dos últimos dias. Quanto mais vamos nessa direção, mais o amor esfria, mais aquilo que é errado se torna mais evidente, mais escandaloso, mais aquilo que é ruim é trazido à tona, e é profético. Aí você fala assim: e por fim, a quarta consideração acerca disso é que, ah pastor, mas eu preciso então escolher um lugar onde eu vou congregar, como é que eu vou fazer isso? A gente tem que ter em mente pelo menos duas coisas para ensinar as pessoas, pelo menos dois indicadores. Se você não conseguir pensar em outros, esses dois você tem que saber, você tem que direcionar. Você fala assim: querido, você vai para uma igreja onde você vai ouvir uma pregação da palavra de Deus. O pastor, o obreiro, a pessoa que vai estar à frente, o dirigente, ele vai abrir a Bíblia na hora da mensagem, você vai abrir a sua, você vai acompanhar, e você vai então agora analisar. A gente vai fazer como a gente fazia lá, os crentes em Bereia, eles, na pregação de Paulo, eles estavam olhando as escrituras e conferindo: rapaz, ele está falando esse negócio aqui, realmente estava escrito isso no Antigo Testamento. E aí o primeiro indicador que nós precisamos ensinar às pessoas é: como é que eu vou então, já que não tem uma igreja perfeita, em qual igreja eu vou?
Primeira, onde há uma pregação fiel da palavra de Deus. E segundo, não precisa, se você, vou colocar só dois para a gente guardar, onde o culto seja cristocêntrico, ou seja, Cristo seja o centro do culto. Onde nós estamos reunidos não para nos sentir bem, não para massagear o nosso ego, para dizer que nós somos pessoas boas, maravilhosas, excelentes. Não por conta do círculo social, porque aí a gente, conhece outras pessoas e tal, e tal, e tal, e tal. Não. Nós estamos reunidos e tudo que é feito no culto é direcionado à pessoa de Cristo. As letras dos cânticos, dos louvores, as orações que serão feitas, a pregação da palavra que vai ser feita, todos os outros momentos do culto, ele tem uma direção, que a glória de Deus é a glória de Cristo. Querido, quando você estiver numa igreja, você estiver num lugar, e a figura do homem, o eu, estiver sobressaltado ali, estiver ressaltado demais, a coisa está descambando, querido. Há alguns lugares, há algumas mensagens, algumas coisas que a gente ouve, parece que os louvores são para a gente, para que a gente se sinta bem, para que a gente se sinta assim, uma pessoa mais capacitada e tudo. A pregação é para que a gente se sinta uma grande coisa. Irmãos, o culto não é para nós, o culto é para Cristo. E aí então a primeira grande dificuldade hoje, irmãos, quando nós falamos de partilhar o Evangelho com as pessoas, de dar um testemunho com as pessoas do nosso convívio, estarmos ali, nosso primeiro desafio nós encontramos um grande número de pessoas feridas, um grande número de pessoas decepcionadas, que vai ter aquela história ruim, negativa, vai ter aquele negócio assim ruim para falar assim, olha, eu já fui na igreja aí fulano de tal, e aconteceu assim, e aconteceu assado, e aconteceu aquilo outro, e o pior, amados, é quando a gente vai olhar, eu vou dizer, sem medo de errar, na maioria dos casos, tem a ver com alguma coisa errada que foi ensinada, com alguma promessa que foi feita, que não foi Deus que prometeu, com alguma coisa que foi direcionado, que não foi Deus que direcionou, não está na palavra de Deus. E as pessoas seguem por um caminho, então, questionável, e chegam mais adiante e se frustram, se ferem. Aquilo que foi dito, aquilo que foi prometido, não acontece. E aí ela questiona. E aí, se ela questiona também, é um outro problema. Então, quando nós chegamos, as pessoas vão partilhar o Evangelho, elas vão falar assim, não, mas a igreja é complicada, a igreja é difícil. Falar, irmãos, de fato, mas eu também já citei isso, mas foi um texto que eu li, e eu acho que a ilustração até agora não achei melhor. No dia que eu achar melhor, eu mudo. Mas eu li um texto uma vez, o pastor Ronaldo Lidório, onde ele fazia uma pequena reflexão sobre o dia do casamento dele. Ele falando que no dia do casamento dele, ele estava, tanto ele quanto a sua esposa, sua noiva, estavam se arrumando na mesma casa, só que era uma casa de andar, eles estavam em um andar, e a noiva dele estava no outro andar. E ele estava ali se arrumando, e tal, no andar, e toda hora chegava alguém com uma notícia ruim. Tal coisa lá na decoração deu errado. Tal coisa, não sei o que, da festa de casamento deu errado. Tal coisa, não sei o que, deu errado. Ele falou, começou a chegar tanta gente com tanta notícia ruim, que ele pensou o seguinte, esse negócio vai ser um desastre. O negócio vai estar, quando a gente chegar na igreja, vai estar tudo ruim, porque toda hora chega alguém, numa voz apocalíptica, aconteceu tal coisa ruim. E aí ele fala que chegou então o momento, ele foi à igreja, até então ele não tinha tido contato com a sua esposa, que estava num andar diferente da casa, e aí quando chega o momento em que a noiva vai entrar, aí ele faz a declaração, a noiva estava linda. E aí ele traz isso, uma expressão que por mais que a igreja de Cristo, ela passe por suas lutas, por suas pelejas, por suas questões, e Deus vai trabalhando no nosso meio, fazendo uso disso,
no dia da volta de Cristo, a sua noiva estará linda. Ele vai encontrar